Olhe ao seu redor por um segundo. A ponte que você atravessa para o trabalho. A estrutura de aço escondida dentro das paredes do seu prédio. O carro em que você viaja. Quase tudo o que define o nosso mundo moderno é feito de aço. E o aço, na sua forma mais básica, é feito de pedra, rocha, minério de ferro. Mas como você transforma uma rocha vermelha e sem vida no metal mais forte da Terra? Você precisa de fogo, mas não qualquer fogo. Você precisa de um calor tão intenso que derreteria a própria rocha. Um calor constante de quase 2.000 graus Celsius. E para criar esse tipo de fogo, o carvão comum que usamos para um churrasco é completamente inútil. Ele queimaria rápido demais, se transformaria em cinzas. Você precisa de algo muito mais puro, muito mais forte. Todos os dias, mais de 10.000 toneladas deste material negro e brilhante são consumidas pelas usinas siderúrgicas do planeta. Chama-se coque. E aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. O seu verdadeiro trabalho não é apenas queimar. O seu trabalho mais importante é químico. Ele é a chave secreta que destranca o metal preso dentro da rocha. Esta é a história de como a engenharia humana pega uma montanha inteira de carvão, a cozinha por quase 20 horas seguidas em um forno sem ar para forjar o esqueleto invisível, mas todo-poderoso do nosso mundo. O coque é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a indústria metalúrgica. Pense nele não apenas como o combustível, mas como o ingrediente ativo. Se o aço fosse pão, o coque seria o fermento. É ele que causa a transformação. Dentro das fábricas gigantescas, ele faz duas coisas. Primeiro, gera o calor extremo. Segundo, e mais importante, ele realiza a química. Liberta o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para trás. Por causa desse papel duplo e insubstituível, a indústria siderúrgica que depende dele é um motor econômico inacreditável. Só nos Estados Unidos, esta cadeia de produção gera quase 520 bilhões de dólares todos os anos. É mais do que o produto interno bruto inteiro de muitos países. Ela sustenta direta ou indiretamente cerca de 2 milhões de empregos. Mas este poder colossal tem um custo igualmente colossal. Este é o grande paradoxo da nossa era. O processo de queima do coque nos altos fornos é a maior fonte de emissões de carbono em toda a indústria. É responsável por algo entre 65% e 80% de todo o dióxido de carbono libertado pela fabricação de aço. Cada tonelada de aço que produzimos tem uma sombra de carbono, e ela começa aqui. Para entender por que este material sujo é tão vital, nossa jornada começa muito antes do fogo da fábrica. Ela começa nas profundezas da terra, em minas a céu aberto que mais parecem montanhas invertidas. Máquinas titânicas operam em uma escala difícil de imaginar. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares removem a terra. Elas carregam caminhões basculantes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Cada caminhão pode transportar mais de 400 toneladas de carvão bruto em uma única viagem. Isso é o peso de 80 elefantes adultos, movido por um único veículo. Em outros lugares, a busca pelo carbono acontece em um mundo totalmente diferente. Milhares de pés abaixo da superfície, em túneis escuros e estreitos, máquinas de corte contínuo abrem caminho pela rocha. O ar é pesado e a temperatura pode chegar a 120 graus Fahrenheit, ou quase 50 graus Celsius, não por causa de máquinas, mas pelo calor da própria terra. Robôs e transportadores movem o carvão em um fluxo constante para a superfície. A escala global é quase incompreensível. Todos os anos, a humanidade extrai mais de 8 bilhões de toneladas de carvão. Desse número gigantesco, quase 1 bilhão de toneladas são destinadas a um único propósito: alimentar as coquerias do mundo. Imagine um trem de carga tão longo que poderia dar a volta ao planeta. E tudo isso apenas para fazer coque. Mas este carvão bruto, recém-saído da mina, não está pronto. Ele é uma mistura de tamanhos, poeira e impurezas. Para se transformar em coque, ele precisa primeiro de uma preparação precisa, quase como uma receita de alta gastronomia. Primeiro, ele passa por trituradores e britadores. O objetivo não é fazer pó. Pó de carvão queimaria instantaneamente, como fogos de artifício, e seria inútil. O objetivo é criar pedaços uniformes. O carvão triturado é então despejado em enormes peneiras vibratórias de múltiplos andares.
É aqui que a mágica do tamanho acontece. O tamanho ideal para o processo de cozimento é muito específico, entre 1 e 3 polegadas, ou cerca de 2,5 a 7,5 centímetros. Por quê? Se for menor, ele sufoca o fluxo de ar dentro do alto forno. Se for maior, o calor intenso de 1000 graus não consegue penetrar até o centro do pedaço. Tudo que é muito grande ou muito pequeno é filtrado e removido. O que resta é o carvão perfeitamente dimensionado, mas ainda não acabou. Agora começa a arte da mistura. Assim como um mestre de café mistura grãos diferentes para obter o sabor perfeito, os engenheiros misturam diferentes tipos de carvão. Alguns tipos têm mais aderência, o que ajudará o coque a ficar forte. Outros têm menos enxofre ou cinzas, o que garante um aço final mais puro. Em salas de controle, computadores calculam as proporções exatas, misturando-os ao quilo para criar a receita perfeita. Quando a mistura de carvão está pronta, ela é levada por correias transportadoras para o coração da usina, as baterias de coque. Imagine uma fileira maciça de fornos parecidos com fornos de pão gigantes, mas com uma diferença crucial. Eles são câmaras altas e estreitas, com quase 20 pés, ou 6 metros de altura, e 40 pés de comprimento. O carvão é despejado pelo topo, enchendo completamente cada câmara. Assim que a câmara está cheia, portas de aço maciças, pesando várias toneladas, descem e selam a abertura hermeticamente. E então o calor começa. Mas aqui está a regra de ouro, o segredo de todo o processo. Não há oxigênio lá dentro. O carvão não é queimado, ele é cozido. Pense nisso como o processo de assar mais extremo do planeta. Chamas de gás aquecem as paredes da câmara por fora e o calor irradia para dentro. Por 16 a 20 horas contínuas, o carvão é assado a uma temperatura de quase 2000 graus Fahrenheit, ou 1100 graus Celsius. Se um único vazamento permitisse a entrada de oxigênio, todo o lote queimaria, viraria cinza e o processo falharia. A câmara deve ser uma tumba selada. Lá dentro, o carvão sofre uma metamorfose. Ele amolece, borbulha e libera tudo que não é carbono, umidade, gases, alcatrão, amônia. É uma purificação absoluta pelo calor. O que resta depois de quase um dia não é mais carvão. É uma estrutura de carbono quase pura. Após quase um dia de transformação silenciosa, chega o momento mais dramático e visualmente impressionante, a descarga. Não há explosão. Há um silêncio tenso, rompido apenas por um rangido baixo e profundo. As portas gigantescas em ambas as extremidades do forno se abrem. De um lado, uma máquina empurradora, o pusher, começa a se mover. É um ariete de aço maciço, perfeitamente alinhado, que avança centímetro por centímetro. A precisão aqui é de milímetros. Se o ariete errar o alinhamento, ele pode colidir com a parede de tijolos refratários, causando um dano de milhões de dólares e parando a produção. O ariete empurra. E do outro lado do forno, uma parede inteira de coque, com 6 metros de altura, brilhando em um laranja avermelhado ofuscante a 1000 graus, emerge da escuridão. No instante em que este material incandescente encontra o ar, ele tenta entrar em combustão, mas não há tempo. Ele cai em um vagão de contenção especial que o leva imediatamente para a torre de têmpera. É aqui que o fogo encontra a água. Milhares de bicos de água desabam sobre o coque quente. A reação é instantânea e violenta. Um rugido ensurdecedor, um trovão que faz o chão da usina tremer, enquanto colunas colossais de vapor branco sobem dezenas de metros no ar, envolvendo tudo em névoa. Em fábricas mais modernas, o processo é a seco. Gás inerte como nitrogênio é soprado através do coque quente. Este gás rouba o calor e, em vez de desperdiçá-lo, é canalizado para girar turbinas, gerando eletricidade para alimentar a própria fábrica. É a engenharia transformando um problema, calor extremo, em uma solução, energia limpa. O material que resta são blocos pretos e porosos, que brilham como metal. Este é o coque pronto, mas antes de cumprir seu destino, ele passa por um último exame. Ele é novamente peneirado para garantir o tamanho perfeito de 1 a 3 polegadas. Amostras são levadas ao laboratório.
Lá, eles são colocados em tambores rotativos, como uma máquina de lavar gigante cheia de pedras, e girados para ver o quanto eles quebram. Somente o coque mais forte e resistente pode ir para o alto forno. E agora, o destino final, o alto forno. É uma estrutura titânica, um poço de fogo com dezenas de metros de altura. Pelo topo, camadas são carregadas em uma sequência precisa. Primeiro coque, depois minério de ferro, depois calcário e então mais coque. Lá dentro, a temperatura ultrapassa os 3.600 graus Fahrenheit, quase 2.000 graus Celsius. E aqui, a mágica química finalmente acontece. O coque, agora na temperatura máxima, libera um gás especial chamado monóxido de carbono. Este gás está faminto por oxigênio. Ele sobe pelo forno e encontra o minério de ferro, que é óxido de ferro. O gás faminto ataca a rocha e rouba o oxigênio dela. É uma reação química que liberta o ferro. A rocha sólida se desfaz e o ferro puro, agora líquido, escorre para o fundo do forno, formando um rio de metal derretido. O coque agiu como a chave que destrancou o metal. Este rio de metal laranja brilhante que escorre do fundo do forno ainda não é o aço que usamos, é ferro gusa. E ele tem um problema: está sujo, contaminado com todo o carbono que acabou de absorver do coque. Este excesso de carbono o torna quebradiço como vidro. Para limpá-lo, ele precisa de uma etapa final, a mais violenta de todas. O ferro gusa líquido é despejado em um conversor básico de oxigênio, ou BOF, um recipiente gigante em forma de pera. Então, uma longa lança de oxigênio desce do teto e dispara um jato de oxigênio puro a velocidades supersônicas diretamente no metal derretido. A reação é uma violência controlada, um rugido que abala o edifício, uma fonte de faíscas brancas e chamas que sobem alto. É o som do oxigênio queimando o excesso de carbono e as impurezas. Em questão de minutos, o ferro quebradiço é purificado, transformando-se no aço forte e flexível que conhecemos. A partir daqui, o aço líquido está pronto. Ele é derramado em moldes para solidificar em grandes blocos. Mas, enquanto ainda estão vermelhos de calor, esses blocos são enviados para os laminadores. Pense neles como rolos de macarrão industriais gigantes e poderosos. O aço quente passa entre rolos de aço maciço, que o espremem com uma força de milhares de toneladas, tornando-o mais fino e mais longo. É este processo de esmagamento que força os cristais do metal a se alinharem, dando ao aço sua força lendária. Ele se transforma em chapas finas para carros, vigas para prédios ou os trilhos que conectarão cidades. Mas antes de terminarmos, você sabia? O coque não é apenas uma estrutura forte. Ele é, na verdade, uma esponja de carbono. É sua estrutura interna porosa, que permite que o ar quente flua através dele no alto forno. Mas é a força dessa estrutura de esponja que o impede de ser esmagado pelas toneladas de minério de ferro empilhadas sobre ele. Nenhum outro material no mundo pode fornecer calor extremo, força estrutural e a química de redução, tudo ao mesmo tempo. E aqueles gases e alcatrão liberados durante o cozimento de 20 horas, eles não são desperdiçados. Eles são capturados, limpos e usados como gás combustível para aquecer os próprios fornos. É um ciclo quase perfeito. Então, como você transforma a rocha em aço? Você precisa da chave. Você usa o coque, da escuridão total da mina, ao cozimento selado de 20 horas, até o inferno controlado de 2.000 graus do alto forno. Cada viga que sustenta uma ponte, cada chapa de metal que forma um navio, existe por causa deste esqueleto de carbono. É a prova da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de dominar os elementos. Mas é também a nossa maior conta a pagar. Aquele gás, o dióxido de carbono, que é liberado quando o oxigênio é roubado da rocha, é o fantasma nesta máquina. O nosso mundo moderno, forte e imponente, é construído inteiramente sobre este processo. E a maior questão da engenharia para o século XXI é esta: agora que o dominamos, como vamos reinventá-lo? Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu.
Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controlo. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento.
Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da terra, com milhares de toneladas de minério de ferro.
Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. 60 lâmpadas a cada segundo. Isso representa mais de 2.000 milhões de lâmpadas fabricadas em todo o mundo, todos os anos. Mas esta não é uma história sobre números. É uma história sobre uma revolução silenciosa que está a acontecer nas nossas casas. Uma revolução que poupa ao planeta mais de 200 mil milhões de dólares em eletricidade todos os anos. Como é que isto aconteceu? Como é que passamos disto? Um frágil filamento de metal preso em vidro, a arder a temperaturas incríveis. Para isto, um semicondutor microscópico, mais pequeno que um grão de arroz? Qual é o segredo industrial que permite que uma lâmpada dure 1.200 horas, enquanto a outra pode ultrapassar dezenas de milhares? Hoje vamos entrar nas fábricas para testemunhar a batalha das lâmpadas. Esta é a era do fogo, contra a era do silício. A jornada da lâmpada clássica, a lâmpada incandescente, começa não com metal, mas com vidro e fogo. Tubos de vidro transparente, perfeitamente formados, são alimentados numa correia transportadora rotativa. Estes são os blocos de construção do invólucro. Cada tubo é firmemente preso entre duas cabeças de máquina e, em seguida, mergulha num banho de chamas intensas. Os bicos de gás à sua volta libertam calor, atingindo cerca de 2.300 graus Fahrenheit. A esta temperatura, o vidro torna-se macio, flexível, quase como mel. À medida que o tubo gira constantemente, a sua borda expande-se para fora, formando o gargalo distinto que mais tarde se ligará à base da lâmpada.
Mas este não é um simples soprar de vidro. No momento exato em que o vidro está maleável, braços robóticos entram em ação com uma precisão incrível. Eles inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante, mas é a parte mais crucial de todo o design. É a porta de entrada e saída que permitirá criar o vácuo. Ao mesmo tempo, 2 finos fios de cobre são fixados em lados opostos. Estes serão os condutores, os caminhos que levarão a eletricidade ao coração da lâmpada. De seguida, todo o conjunto passa por uma série de chamas ainda mais quentes. O calor é suficiente para derreter ligeiramente o vidro, fazendo-o selar-se firmemente à volta das peças de metal. Uma máquina separada dobra então suavemente estes fios de cobre, moldando-os em 2 pequenos ganchos que se curvam para dentro. Estes ganchos não são decorativos. Eles são os suportes que irão embalar o coração ardente da lâmpada. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos, garantindo que cada peça é formada com uma precisão de uma fração de polegada. Agora que o suporte está pronto, as máquinas e os trabalhadores passam à fase mais delicada: instalar o filamento, a verdadeira alma da lâmpada. Numa estação de trabalho separada, uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada. O tungstênio é um metal extraordinário, escolhido por uma razão. É capaz de suportar mais de 4.000 graus Fahrenheit sem se desintegrar. Este arame é puxado e enrolado em molas microscópicas, cada uma delas apenas ligeiramente mais espessa que um cabelo humano. Utilizando pinças magnéticas de precisão, um braço automatizado executa uma operação delicada. Apanha uma destas molas de tungstênio e liga ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre que já estão fixos dentro do gargalo de vidro. Assim que está seguro, os sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado. Se estiver demasiado solto, vibrará e partir-se-á. Se estiver demasiado apertado, estalará com o calor. Tem de estar perfeito. Antes da selagem, todo o conjunto de arames é revestido com uma fina camada de solução de zircônio. Esta película protetora invisível é uma arma secreta. Previne danos por umidade e abranda a oxidação, prolongando a vida útil do filamento quando este operar no seu ambiente de gás inerte. Agora, com o coração no lugar, é a altura de fechar o invólucro. O gargalo completo e o filamento são fixados numa pinça rotativa. O invólucro de vidro redondo, o corpo transparente da lâmpada, é posicionado no lado oposto. Braços robóticos rodam ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de uma série de chamas de gás. Estas chamas, aquecidas a cerca de 1.600 graus Fahrenheit, fazem o seu trabalho em apenas alguns segundos. O vidro amolece e funde-se numa única ligação, tão perfeita que parece quase invisível. Imediatamente, a lâmpada, agora inteira, passa por uma zona de arrefecimento por ar forçado, onde gás frio impede que o vidro amolecido se deforme. Centenas de lâmpadas avançam, quase completas, mas ainda à espera de serem seladas a vácuo. Uma vez seladas as 2 partes de vidro, a lâmpada entra numa das fases mais críticas, que determina a sua durabilidade geral: a remoção do ar e a injeção de gás inerte. O objetivo aqui é criar um ambiente completamente livre de oxigênio. O oxigênio é o inimigo mortal do tungstênio. Falo-ia arder e desaparecer numa fração de segundo. Cada lâmpada é colocada numa cabeça de bomba de vácuo, revestida com uma junta de borracha. Aquele fino tubo de exaustão no gargalo é ligado diretamente ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas cerca de 10 a 12 segundos, mas tem de atingir um vácuo quase perfeito para eliminar todos os vestígios de umidade e oxigênio. Imediatamente após o vácuo ser atingido, um injetor automatizado liberta uma dose medida de argon misturada com nitrogênio. Este gás é inerte, o que significa que não reage com o filamento quente. Atua como um cobertor protetor, abrandando a evaporação do tungstênio e impedindo que resíduos escuros se formem na superfície interna do vidro. Assim que a pressão correta é atingida, uma tocha de gás aquece a ponta do tubo de exaustão a mais de 1.800 graus Fahrenheit. O vidro derrete, sela-se completamente e aprisiona o gás inerte lá dentro. A lâmpada está agora selada, mas ainda precisa de uma forma de se ligar à energia.
Um braço robótico instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada. 2 finos fios de chumbo de dentro da lâmpada são então estendidos para fora. Um passa pelo orifício central da base e é fixado com uma solda de calor de precisão. O outro é soldado à lateral da concha de alumínio para fechar o circuito. Mas antes de saírem da linha, cada lâmpada tem de passar no seu teste mais crucial: a resistência do seu filamento de tungstênio. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes de teste que se ligam automaticamente a uma fonte de alimentação. O sistema inicia um ciclo rápido de ligar e desligar, durando cerca de 90 segundos por ronda. Isto simula o uso no mundo real, treinando o filamento sob estresse. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% para 120% da voltagem nominal. Se o filamento não conseguir suportar a carga, a lâmpada queima instantaneamente e é removida da linha. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha, o seu brilho quente e dourado parece uma homenagem a mais de um século de história. No entanto, dentro das fábricas modernas de hoje, uma nova geração já tomou o seu lugar: a lâmpada LED. E o seu processo de fabrico não podia ser mais diferente. As luzes LED não precisam de vácuo ou gás inerte. O que elas precisam é de uma dissipação de calor excepcional para proteger o minúsculo chip emissor de luz no interior. É por isso que o processo começa com barras de alumínio sólidas. Elas são alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo da lâmpada, completa com as suas aletas de arrefecimento características. Estas caixas de alumínio são então perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas, que ajudam a transferir o calor eficientemente do chip LED para o exterior. Uma camada de tinta eletrostática é aplicada para prevenir a oxidação. Numa linha separada, o difusor é fabricado. Esta é a cobertura em forma de cúpula, feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha uniformemente a luz. O processo começa com minúsculos grânulos de plástico transparente despejados num funil, alimentando uma câmara de aquecimento que atinge cerca de 500 graus Fahrenheit. Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes. A pressão de injeção mantém-se em torno de 2.000 libras por polegada quadrada, garantindo que o plástico fundido preenche todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos 20 a 30 segundos seguintes, um sistema de arrefecimento forçado estabiliza a estrutura, preservando a clareza da cúpula. Dentro da área de montagem de componentes, centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora. Cada uma está à espera de receber as sementes de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa. Funciona como um adesivo, mantendo os chips LED no lugar. Momentos depois, a máquina de montagem SMT, Surface Mount Technology, começa a sua operação rápida. A cada segundo, o seu braço robótico apanha dezenas de chips, mais pequenos que um grão de arroz, e coloca-os exatamente nos seus pontos designados. A margem de erro é medida em apenas alguns milhares de polegada. Assim que todos os chips estão colocados, as placas entram num forno de refluxo. Aqui, o calor controlado derrete a pasta de solda e liga permanentemente os chips ao circuito, criando ligações eletrônicas fortes e estáveis. No final deste processo, as placas brilham com dezenas de minúsculos pontos de luz, perfeitamente alinhados e prontos para se juntarem à caixa do dissipador de calor. Depois de as placas de circuito LED estarem completas, elas movem-se para a área de montagem manual, a fase onde a precisão humana ainda importa mais. Aqui, os técnicos instalam o driver. Este é o conversor de potência que permite ao LED operar de forma estável, mesmo quando a voltagem flutua. Com um ferro de soldar de precisão, o técnico liga os fios de alimentação entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta de solda está brilhante e perfeitamente limpa. O driver é então colocado dentro da cavidade do corpo da lâmpada e fixado. Finalmente, vem o casquilho, a familiar base de rosca, e 26. Os fios do driver são soldados ao casquilho, numa solda rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Agora, a lâmpada LED entra na sua fase final.
fixar a tampa do difusor e passar pela inspeção completa. Cúpulas de policarbonato transparentes são automaticamente apanhadas por braços robóticos e colocadas precisamente em cima de cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico pressiona a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que bloqueia a umidade e o pó. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas movem-se através de uma correia de teste de luz. Aqui, sensores ópticos medem o brilho, a difusão, o tom da cor e a estabilidade da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem encandeamento ou cintilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Aqui, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, embrulham-nas em mangas protetoras e imprimem códigos QR juntamente com os números do lote de produção. Mas esta jornada de transformação demorou mais de um século. Em 1879, Thomas Edison revelou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar continuamente durante 40 horas. Apenas um ano depois, ele refinou o seu design, prolongando a sua vida útil para mais de 1.200 horas e inaugurando a era da luz elétrica. No entanto, com o tempo, esta tecnologia revelou seus limites: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou quando a iluminação LED emergiu, substituindo o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores. A poupança de 200 mil milhões de dólares que isto gera é o equivalente à produção anual de centenas de centrais térmicas. De tubos de vidro brilhantes a chips LED, mais pequenos que grãos de areia, a jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente deu-nos o nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs levaram esse legado adiante com uma eficiência inigualável e vidas úteis que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão continua a mesma: iluminar o mundo de formas mais inteligentes e sustentáveis. Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até aos arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis, concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10 a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10 a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material.
Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força. Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada microvazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas.
e aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção. Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 psi. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção. O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras, utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano.
e na agricultura são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Nós pensamos no vidro como algo frágil, algo que se estilhaça, um ponto fraco. Mas e se lhe disséssemos que isto também é vidro? Fios, tão finos e macios quanto um fio de cabelo humano. E se lhe disséssemos que estes fios, quando entrelaçados, se tornam mais fortes do que as barras de aço que sustentam as nossas cidades? Como é possível que a areia, sinônimo de fragilidade, seja transformada num material de construção com quase o dobro da resistência do aço? Um material que é 4 vezes mais leve, mas que pode suportar o peso de pontes gigantescas. O aço, o pilar do nosso mundo, tem um inimigo antigo e silencioso: a água, a ferrugem. Ela ataca o aço por dentro, expande-se e racha o nosso betão, condenando estruturas a uma morte lenta. Este novo material não se importa. Pode ficar submerso em água salgada por 50 anos e não acontece nada. Então, a questão não é apenas como os engenheiros pegam em areia e a tornam mais forte que o aço. A verdadeira questão é, por que é que isto não está a ser usado em todo o lado? A resposta começa não numa praia, mas nas profundezas da Terra, com um terremoto controlado. O ingrediente principal do vergalhão de fibra de vidro é a sílica, e não é a areia da sua praia local. Para este processo, apenas os depósitos de areia mais puros servem. Estamos a falar de areia com um teor de sílica de 99%. Esta areia de quartzo de alta qualidade não é recolhida, é extraída. Ela encontra-se em minas a céu aberto massivas, como uma enorme ferida branca na crosta terrestre. Nestas minas, as camadas de rocha de quartzo são tão incrivelmente densas e compactas que nenhuma máquina comum as consegue perfurar. A única solução é usar força explosiva. Os engenheiros perfuram buracos profundos, enchem-nos com explosivos industriais e detonam-nos numa sequência perfeitamente calculada. Não é uma explosão caótica, é um terremoto de precisão, concebido para fraturar a rocha em pedaços manejáveis. Assim que a poeira assenta, escavadoras gigantes com pás do tamanho de carros pequenos entram em ação. Elas recolhem a rocha partida e carregam-na em caminhões de transporte pesado. A partir daqui, a rocha segue para a britagem primária. Moinhos industriais com mandíbulas de aço esmagam e moem estes pedregulhos sem parar, dia e noite, até que a rocha sólida seja reduzida a grãos finos de areia. Mas mesmo depois desta britagem brutal, a areia ainda não está pronta. A pureza é tudo. O próximo passo é a lavagem. A areia é enviada para um moderno sistema de lavagem, uma instalação capaz de processar até 220 toneladas por hora. 220 toneladas. É o equivalente a despejar e limpar 10 caminhões basculantes cheios a cada 60 minutos. O primeiro posto de controlo é uma peneira de malha fina, com 30 buracos por polegada quadrada, que barra quaisquer partículas demasiado grandes. Depois, a areia pura cai em câmaras de agitação, onde jatos de água de alta pressão, finos como agulhas, a esfregam e limpam. Após 15 minutos disto, a mistura de areia e água é enviada para um separador em espiral. É um vórtice controlado. A força centrífuga, girando a alta velocidade, lança as partículas metálicas mais pesadas, os contaminantes, para as bordas exteriores, enquanto a sílica pura e mais leve permanece no centro. Por que tanta obsessão com a pureza? Porque na engenharia de materiais, as impurezas são o inimigo. Um único floco de ferro do tamanho da cabeça de um alfinete pode criar um ponto fraco. E quando se está a suster uma ponte, não pode haver pontos fracos. Apenas quando a areia atinge 99% de pureza é que está pronta para o próximo passo. E esse passo não envolve força, mas sim um calor inimaginável.
Esta é a maior fábrica de fibra de vidro dos Estados Unidos. Ela produz mais de 500 toneladas deste material todas as semanas. A areia purificada chega e é imediatamente misturada. 70 a 75% de sílica. A ela adicionam 15% de carbonato de sódio e 10% de carbonato de cálcio. Pense no carbonato de sódio como uma chave química. A sílica, por si só, derrete a uma temperatura altíssima. O carbonato de sódio ataca quimicamente a estrutura da sílica, forçando-a a derreter a uma temperatura muito mais baixa. Isto poupa uma quantidade colossal de energia. A mistura é então filtrada uma última vez e transportada por correias para o coração da fábrica, o forno a gás. A temperatura no interior atinge os 1650 graus Celsius. Isto não é apenas quente, é um inferno branco e ofuscante, mais quente do que a lava que flui de um vulcão ativo. Os trabalhadores usam fatos prateados, fatos que parecem pertencer à Lua, apenas para se poderem aproximar da fornalha. O processo de fusão demora 24 horas. Durante um dia inteiro, a areia e os químicos agitam-se e fundem-se, até que a mistura sólida se transforma num líquido denso e brilhante, como mel incandescente. Durante mais algumas horas, este vidro líquido permanece no forno, permitindo que quaisquer gases ou bolhas presas escapem. A pureza tem de ser absoluta, e agora acontece a magia. O vidro fundido flui do forno para uma unidade especial chamada bucha. A base desta bucha é feita de uma liga de platina. Por que platina? Porque apenas um dos metais mais preciosos e raros do mundo consegue suportar este calor extremo e, ao mesmo tempo, ser perfurado com milhares de buracos microscópicos. Estamos a falar de furos com um diâmetro de apenas 5 a 25 microns. Para comparação, um único cabelo humano tem cerca de 70 microns de espessura. Estes fios de vidro são 15 vezes mais finos. À medida que o vidro líquido passa por estes milhares de furos, a gravidade e uma tração mecânica puxam-no para baixo, transformando o líquido em milhares de filamentos simultaneamente. E aqui está a maior pressão desta fábrica. Ela nunca dorme. Natal, Ano Novo, não interessa. A fábrica tem de funcionar 365 dias por ano, sem parar. Se o fluxo for interrompido, o vidro fundido solidifica dentro daqueles milhares de minúsculos furos de platina. A bucha estilhaça-se. É uma catástrofe de milhões de dólares. A pressão para manter tudo a funcionar é constante. Assim que os filamentos são puxados, bicos de alta pressão pulverizam água fria sobre eles, arrefecendo-os instantaneamente para evitar que se partam. Mas não se pode simplesmente agarrar 1 milhão de fios de vidro microscópicos. Eles são primeiro reunidos em feixes maiores e enrolados em bobinas gigantes chamadas rovings. Estes rolos de fio de vidro são a matéria-prima para a verdadeira força. Os rovings são colocados em suportes e dezenas de fios são desenrolados em paralelo, formando um fluxo constante e plano. Este feixe de fibras secas é então guiado para o passo mais crítico, o banho de resina. Pode ser resina epóxi ou resina feita de garrafas PET recicladas. Pense nisto como uma parceria perfeita. As fibras de vidro dão à barra a sua incrível resistência à tração, a sua capacidade de ser puxada. A resina atua como uma armadura corporal. Ela mantém todas as fibras unidas, protege-as da fricção e dá à barra a sua forma sólida e rigidez. O sistema mantém as fibras sob uma tensão precisa. Cada fio tem de estar perfeitamente reto. Se um fio estiver frouxo, ele não suporta a sua parte da carga. Torna-se um preguiçoso e a barra falhará. O feixe molhado de fibras e resina é então puxado, um processo chamado pultrusão, através de uma matriz de aço aquecida. Esta matriz é o escultor. Ela comprime o feixe, forçando a resina a penetrar profundamente entre cada fibra individual. E, ao mesmo tempo, esculpe as nervuras na parte exterior. Essas nervuras são cruciais. Elas são o que permite à barra agarrar-se ao betão. A barra emerge do outro lado, sólida, contínua e já com a sua forma final. Mas a resina ainda precisa de ser curada. O varão passa por um longo forno de cura para endurecer completamente, seguido de um rápido banho de água para arrefecer. O processo está quase completo.
É incrível, mas se isto é tão bom, por que é que 99% dos estaleiros de obras ainda usam isto? O aço continua a ser o campeão, é o titã. A sua história não é de precisão microscópica, mas de força bruta e fogo. O aço é feito de ferro, e o ferro começa como minério extraído da terra. Tal como a sílica, é esmagado e moído até se tornar um pó fino. Mas o pó de ferro está misturado com todo o tipo de rocha inútil. Como é que se separam? Aqui a magia não é o calor, mas sim a química da água. O pó é misturado com água para criar uma lama espessa. Esta lama é bombeada para tanques gigantes chamados células de flotação. E aqui acontece um truque químico engenhoso. Eles adicionam reagentes que fazem com que as partículas de ferro odeiem água, tornam-nas hidrofóbicas. Ao mesmo tempo, todo o lixo inútil, a ganga, permanece hidrofílico, adora água. Depois bombeiam ar comprimido a partir do fundo. Milhões de bolhas sobem. As bolhas agarram-se apenas às partículas de ferro, que odeiam água, e levam-nas à superfície, como um balão. O resultado é uma espuma estranha, espessa e cinzento-avermelhada. Parece lama, mas esta espuma é concentrado de ferro quase puro. Todo o lixo inútil que adora água afunda. Eles estão, literalmente, a minerar a espuma. O concentrado é recolhido e o seu teor de ferro ultrapassa agora os 65%, mais do dobro do minério original. Mas não se pode alimentar um forno com pó molhado. Por isso, este concentrado é primeiro seco e depois levado para discos rotativos gigantes. Aqui, o pó é misturado com um aglutinante e rolado, tal como se estivesse a fazer milhares de milhões de pequenas almôndegas. Estas pelas de minério de ferro são depois cozidas num forno rotativo colossal, a mais de 1.200 graus, até ficarem duras como pedra. Agora, elas estão prontas para o alto forno. Uma estrutura imponente, um arranha-céus de tijolo e aço que funciona sem parar, não por dias, mas por anos. No topo são carregadas as pelas, coque, uma forma de carvão, e calcário. Da base é soprada uma rajada de ar superaquecido. O coque inflama-se, atingindo temperaturas de 2.000 graus Celsius. O monóxido de carbono resultante arranca quimicamente o oxigênio das pelas de ferro, deixando para trás um rio de ferro fundido. Mas esta força bruta tem um custo. Este processo é uma das maiores fontes individuais de poluição industrial e emissões de dióxido de carbono no planeta. É o preço que pagamos pelas nossas cidades. O ferro que sai do alto forno, chamado ferro gusa, ainda está impuro. É quebradiço. Para se tornar aço, tem de passar por uma purificação violenta. O metal líquido é despejado num conversor básico de oxigênio. E então, uma lança gigante desce. Ela dispara um jato de oxigênio puro no metal fundido, mais rápido que a velocidade do som. O resultado é uma erupção vulcânica controlada dentro do forno, um rugido ensurdecedor e uma luz ofuscante. O oxigênio queima as impurezas, especialmente o excesso de carbono. Em minutos, o ferro quebradiço transforma-se no aço forte e flexível que conhecemos. Agora, os dois rios de material encontram-se, o rio de aço e o rio de vidro. O aço líquido não pode parar. É imediatamente canalizado para máquinas de lingotamento contínuo, onde é arrefecido e solidificado em biletes, longos blocos quadrados de metal brilhante. Estes biletes, ainda incandescentes, são enviados diretamente para os laminadores. Aqui, rolos massivos de aço, pesando dezenas de toneladas, esmagam e esticam o bilhete. Com cada passagem, o bloco fica mais fino e mais longo, como massa de pão debaixo de um rolo compressor. É um processo de força incrível, moldando o aço quente na sua forma final de vergalhão. Do outro lado, temos o vergalhão de fibra de vidro. Não é esmagado, é puxado. Milhares de fios finos, já mais fortes que o aço, são alinhados com precisão e trancados numa armadura de resina. Ambos os materiais são arrefecidos com jatos de água, mas no final, o aço precisa de mais um passo. Ele é inspecionado, cortado, empacotado e revestido, coberto com proteção contra a única coisa que a fibra de vidro ignora, a ferrugem. Mas a história não acaba aqui. Sabia que, como o vergalhão de fibra de vidro não é metálico, ele é completamente invisível a campos magnéticos e ondas de rádio. O aço é um desastre perto de uma máquina de ressonância magnética num hospital.
A fibra de vidro é perfeita. É por isso que é usada em hospitais, torres de controle de aeroportos e laboratórios de investigação. E a resina que une as fibras. Ela pode ser feita de garrafas de plástico PET recicladas. O lixo que deita fora hoje pode, literalmente, estar a suster uma ponte amanhã. E, finalmente, o custo. Sim, a fibra de vidro custa tipicamente 20 a 30% mais caro no momento da compra. Mas pense numa ponte junto ao oceano. Com aço, você paga de novo em 20 anos para reparar a ferrugem. E de novo em 40. Com a fibra de vidro, você paga uma vez. O custo ao longo da vida útil da estrutura é drasticamente mais baixo. Começamos com um paradoxo. Vidro frágil que é mais forte que o aço. O aço construiu o nosso mundo. É um titã de força bruta. Mas tem um inimigo, o tempo, a água, a ferrugem que racha o nosso betão por dentro. Hoje vimos engenheiros domar a areia. Eles derreteram-na a temperaturas vulcânicas, puxaram-na em fios 15 vezes mais finos que um cabelo e teceram-na num novo tipo de força. Uma força que não se curva ao tempo. Não é apenas um novo material, é uma nova forma de construir. O futuro das nossas estruturas mais duradouras pode muito bem ser feito de vidro. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes. Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRFT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas.
Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta, mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduza a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1.650 a 1.800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1.000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas.
Esta é a estrutura distinta, que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico, muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controlo da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente. A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia.
não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra.